Gente, olha aí que bacana, que show de boela. Estamos aí para começar finalmente a originação básica, tá? É, a gente, tipo assim, eu estava falando para a Rô que está aqui com a gente, né? Que ela foi, ela e o projeto dela, né? Foram, o Sebastiano foi o primeiro projeto a co-inicializar, né? A dar o pontapé inicial na segunda leva de Rerê Mapeamentos Básicos, Chapéu Branco, né? White Hat do Rerê. Olha que legal. E ela está sendo a primeira a fazer a originação básica. Então, assim, é isso aí mesmo, cara. Você já está no flow aí, no fluxo de uma forma incrível, né? Então é isso. A gente. Então vamos partir logo para o riscado. Tem muita coisa para a gente, né, falar aqui e para a gente já começar a fazer o mapeamento, né? E, começando pelo check-in, né? Então, gente, vocês podem ver, estou muito bem humorado, né? Estou com uma energia boa, tá? Pranayama hoje cedo fez um bem fantástico, assim. Eu fiz uma pranayama bem curtinha, mas ela me sintonizou, sabe? Tipo assim, aquela coisa de você flutuar. Então, eu tô nos strings, tá? Muito bom, muito bacana mesmo. Tá? Então, estou passando bem, estou chegando bem, feliz demais que a Rô está aqui com o sorriso dela, tá? E eu vou passar para a Rô com o sorriso dela. E aí você faz seu check-in, querida, e passa para quem você quiser que está aqui com a gente. Ok, bom dia pessoal, bom dia a todos. Eu chego um pouco cansada, mas ainda assim animada, né? É cedo, mas eu tô cansada dessa correria, né, que a gente vive na Matrix, enfim, trabalhos e projetos e prazos a serem cumpridos e esse caos todo, né? Mas estou feliz de estar aqui, feliz de estar podendo ter oportunidade de conhecer e trazer o projeto para ser co-criado, né, com outras pessoas também, e conhecer e experienciar aí essa nova modalidade, né, desse Web3. Eu passo para o Luiz. Olá, galera. Bom dia. Eu hoje acordei bem, acordei um pouquinho mais tarde do que eu gostaria, mas dormi bem. Tive sonhos bem lúcidos, eu não diria, mas assim, bem claros, assim, memoráveis. Tô animado, tô feliz de sentir que tô entendendo um pouquinho mais a dinâmica do ecossistema, da Web3, de entender um pouquinho mais sobre aquilo que é importante, o reconhecimento, a troca ali também junto do Gitcoin. Ontem fiquei no hiperfoco aqui de aumentar a pontuação do passaporte do Gitcoin. Aí fui atrás de uns convites, dos aplicativos e tal. Acho que ainda tem muitas barreiras de entrada, mas a galera estava discutindo ontem na reunião do Green Pill. Acho que é justo que você ainda tem que fazer um esforço grande nesse ecossistema para verificar que são pessoas reais, carteiras confiáveis, né? Não é nenhum tipo de manipulação dos processos. Mas é isso, estou aqui à disposição. É, Comecei o dia bem, voltou aqui agora passando um cafezinho para me energizar, já começar aqui a trabalhar, estudar, fazer aquilo que eu preciso cumprir. E é isso, tamo junto. Você passa para o Pablo, né, Luiz? Isso, exatamente, eu esqueço sempre dessa parte da dinâmica. Vai lá, Pablo. Alô, bom dia, galera. Chego bem, já dei uma trabalhada ali, já catei umas frutas, já limpei o viveiro. Fiquei viajando aí, projeto Sapos. Eu falei, oxe, será que eu tô viajando? Que Vini marcou e eu não tô sabendo de nada. Mas é isso, agora tá um solzinho quente, hora de descanso. Daqui a pouco tomar um banho no rio. E é isso, vamos nessa. Bem, gente, então vamos lá. Eu vou compartilhar a telinha, tá? A gente vai pegar do zero o Miro, que a Rô abriu e me colocou ali. Como o Miro para a Rô é novo, tá, gente? Eu vou fazer não sei se para o Pablo acho que para o Luiz, mas enfim, eu vou fazer
uma navegação muito por alto, só para ela começar a ter uma noção do Miro, tá? Na versão 0800, tá? Essa é a versão freemium, né? Não é a versão paga, a versão paga ela vai bem mais, tem bem mais recursos, mas ainda assim, bem mais recursos, assim, só mesmo se você quer viver do Miro, né? Assim, o Miro virar tudo na sua vida, como o Notion. O Notion também é assim. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Abriu aí? Abriu. Tá. Então, querida, esse aqui é o, é o dashboard, né? É o centro de navegação, tá? do Miro. Tá conseguindo ver aí direitinho? Sim. Tá? Eu vou tirar a minha imagem porque eu quero ficar olhando para você, tá? Porque senão ficou vendo a minha imagem. Tá, vamos botar assim, eu e você. Pronto. Então, aqui em cima, né, você tem aqui em cima, né? Aqui são ferramentas que podem te facilitar quando você abre aqui um chat. Você consegue abrir um chat aqui dentro para conversar com as pessoas que vêm colaborar para criar seja lá o que for, né? Aqui, você ativando isso aqui, você tem tudo que as pessoas fizeram de forma assíncrona, você consegue saber, fica tagueado, você volta, tem comentários em cima, etc. Você consegue marcar fazer um videozinho, tipo no Lume, conhece o Lume? Loom, o Lume? Não. Ah, É, conheço o o Loom, Lume. sim. Então, você consegue fazer tipo um videozinho no Lume para explicar o que rola, o que não rola, mas isso na versão paga, na versão 0800 não rola, tá? É, é, e aí você tem aqui, tá, que é um feature novo deles, tá? Que é você criar alguma coisa junto com o IA, tá? Isso aqui é novo, tá? Particularmente, eu nunca experimentei, nem sei se está na versão 0800. A gente pode tentar isso hoje, vamos ver, tá? É, e aqui é o seguinte, você para navegar, quando você quiser, por exemplo, navegar no board, você tem que estar com essa mãozinha aberta. Quando você quiser fazer uma coisa específica, ela tem que virar o cursor, entendeu? Então você vem aqui para fazer essa mudança de modo, né? Mãozinha ou cursor. Legal? Aqui são os templates, cara, que é um absurdo de volume de coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui você tem de tudo para que você possa imaginar. Isso aqui está no 0800, tá? Você pode pegar aqui os mais populares, os mais novos. Você pode escolher vários tipos de templates aqui, tá? Aí tem os famosos, né? Tem Kanban, né? Tem o Mad Sad Glad, que é trabalhando com stick. Isso aqui é coisa do mundo corporativo, tá? Tem o Gantt chart, que também é famosíssimo, o Timeline Builder, tudo que você possa imaginar. Tem o Agile, né? O famoso roadmap do Agile, tem tudo que vocês possam imaginar aqui, tá? Eu, eu vou confessar a você que isso aqui muito uma cultura de startup, que não é bem. Eu já tive mergulhado nisso muito tempo e, obviamente, hoje eu sou muito crítico. Acho essas ferramentas interessantes, mas eu não torno elas para mim, meu caso específico, né? Elas são um suporte e não uma dependência, né? Porque na cultura startup, essas ferramentas criam real dependência das pessoas, né? Tipo, se não está ali, é como se não existisse, né? Ou seja, o mapa vira o território, né? E o mapa não é o território. Então, eu sempre fui crítico com relação a isso, né? Então, é muito bacana, é muito legal, mas a gente tem que ter capacidade de, sabe, de não, tipo assim, de usar uma ferramenta e até mesmo uma ferramenta como IA, quer dizer, eu trato IA como uma ferramenta, tá? E não achar que vai ser a ferramenta que vai solucionar as coisas para você ou que é, sabe, que é o solucionador, seja lá do que for. Então, é bacana, isso aqui é de cultura de startup, literalmente, tá?
E tá aí. E aí você tem aqui, né, qualquer sticker que você quiser colocar para qualquer coisa, você consegue botar rapidamente, só clicando aqui, clica aqui, bota onde você quer o sticker e dá para por diante, né? Aqui é para você inserir texto, né? Aqui são as formas, aquele convencional das formas, né? É, é, eu entendo como é que você pensa, Luiz. Eu sei porque eu já tive mergulhado profundamente nisso. Né? Exatamente, aí contrata consultores. Exatamente, bem colocado. Daqui a pouco você se manifesta. A gente terminar aqui, vai ser bacana você dar esse feedback aí. E aí você tem aqui, né, as linhas, você tem aqui como desenhar. Legal, que pouca gente usa isso aqui, a não ser. Enfim, isso aqui já. Às vezes você usa, né, só para botar um rabisco aqui, entendeu? Sim, mas é para isso. Aí você tem aqui ah, os tipos de templates, os stickers, você pode botar também emoji, sticker. Antigamente isso aqui era tudo 0800, eu acho que atualmente algumas coisas são pagas como no Telegram, tá? E aqui quando você consegue subir, né, conteúdos, você consegue fazer integração através de APIs e daí por diante. Aqui é para você aproximar e desaproximar, aqui é para você fazer o frame que você deseja em cima de alguma coisa, e aqui é para você tirar dúvidas, né? E saber quais são os recursos. Em suma, é isso, querido. Eu só queria fazer essa navegação para você ver, né? Essa dinâmica aqui. Agora, gostei muito das observações que o Luiz Medeiros fez aí no chat. Fica à vontade, querido, para você deixar registrado aqui, né? O seu entendimento, experiência e crítica. Fica à vontade. Opa! Eu atualmente trabalho numa startup, né? Eu conheço alguns desses vícios que tem os startupeiros. E crítico, sou muito crítico internamente lá na empresa, falo bastante sobre isso. De 3 em 3 meses a gente tem um processo novo que não escuta ninguém e que é pensado sobre as melhores práticas de mercado, mas ninguém sabe explicitar esses porquês e quais são os pontos de encontro entre o mercado e a atuação daquela empresa que estão fazendo aquela consultoria. Hoje em dia, eu acredito que a maioria dos consultores ou das consultorias é um bando de blá 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 do caramba, os geradores de lero-lero que tem pouca efetividade real. E eu acho que essas ferramentas são ótimas, são maravilhosas. Elas só têm que ser bem escolhidas, bem pensadas e muito bem embasadas, né? Em quais são os objetivos do projeto. Eu mesmo tenho um Kanban aqui para controlar o que está acontecendo em cada um dos meus anseios, das coisas que eu me coloquei a fazer, dos projetos que eu quero tocar. Mas eu sei que não serviria para um outro propósito. E são ferramentas, né? E a gente, às vezes, como você estava dizendo antes, Vini, né? São ferramentas que a gente acaba se perdendo nelas. A gente vira as ferramentas e os processos ali que deveriam estar guiando a gente, a gente é sujeito deles, né? Objeto deles, ao invés de ser sujeito sobre aquele processo, poder revisar ele. E é isso, é isso. Conheço um pouquinho dessas ferramentas, gosto do Miro, gosto do Miro. Se eu puder fazer uma sugestão, tenho também o Obsidian, que é muito bom. Você consegue criar esses mapas mentais, tornar as ideias visuais, né? Orientar ali as ideias, fazer uma ferramentaria bem legal com o Obsidian. Vale a pena. Ele é um bloco de notas, né? Então você tem ali uma estrutura de Markdown para ir escrevendo tudo, mas ele também serve para a gente organizar visualmente as ideias, dar cores, dar movimento, dar orientação, é bem legal. Recomendo bastante. Mas eu sou fãzaço dessas ferramentas, apesar de estar aqui criticando. Acho que a gente, se souber utilizar elas, leva muita coisa no peito com uma facilidade enorme. Maravilha.
Maravilha, querido. Obrigado pelo seu feedback, pelo registro. Acho que é bem válido mesmo. Rô, alguma pergunta que você queira fazer, querida? Alguma Não, no questão, alguma momento não. dúvida? Tá? Também a mesma coisa para o Pablo. Pablo, alguma coisa que você queira agregar diante do que o Luiz compartilhou com a gente? Ou não, a gente pode seguir aqui tranquilo? Ou eu acho que as ferramentas, quando tem intenção de uso, né, velho, ela sempre vai estar a favor, né? Se for uma intenção regenerativa, uma intenção evolutiva, vai depender da intenção do usuário, né, velho? Concordo, concordo. Se a Certo. intenção for pobre, a ferramenta vai ser utilizada de forma pobre mesmo, simplória, né? Mas se a intenção for rica, acho que se as pessoas tiverem uma orientação assim bem clara, compactuada e sem muita vaidade, as coisas vão para frente e prosperam, abundam. É, né, Então, velho? gente, vai lá, Pablo. Assim, só para completar, é, a, a humanidade vive uma disfunção, né, velho, global. Tipo, e agora a situação do planeta é de regeneração, né? Então, tipo, eu sempre tô me inspirando nisso, assim, né, velho? Atualmente, assim, tipo, o que que eu vou fazer de produtivo, de benéfico? Eu acho que é o processo regenerativo mesmo. Falar. Bem, galera, eu já estou começando aqui. Tá vendo aí, Rô? Já vou botar aqui Sebastianas aqui. A gente sabe que esse é um nome provisório, tá? Aliás, antes, não precisa fazer a explicação para eles, não, tá? Como a gente vai fazer a originação básica, vai começar a fazer a originação básica hoje, eu acho que vai ficar meio claro isso. Mas beleza, deixa eu só botar aqui, né? No caso aqui, né? A originação básica, perdão. Sebastianas, beleza? A gente vai botar aqui originação, originação básica. Originação básica. Repara não que o meu teclado tá grudando as palavras. Não sei se acontece com vocês, o teclado de vocês, porque esse aqui é um equipamento de reuso, né? Então, originação básica. Legal? Aqui em cima, vamos botar o título, né? Desse board. A gente está fazendo o Rerê, né? No caso aí, vamos botar o nome temporário ainda, tá? Sebastianas. E a gente bota aqui mapeamento básico White Hat. Mapeamento básico White Hat. Pronto, já está o nome aí do board. Legal? E vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar data, tá? Deixa eu só primeiro botar isso aqui para baixo, puxar isso aqui para cima, botar um pouco para cá. Vamos aqui botar o texto. Então, é, o- é, primeira exploração, né? Primeira exploração
ou criativa. Qual é a data de hoje, gente? Vamos ver aqui. Hoje é dia 3, né? 3 de Dia abril. 3. 3 de abril. Primeira exploração cocriativa. Originação básica. Originação básica. Aí você tem aqui, né, presentes. Você tem a rua, obviamente, Vinícius, Luiz Medeiros e Pablo. Então, tá aí, o registro está feito. Vou aumentar ele um pouquinho. Aqui. Exploração corretiva. Originação básica. Presentes. Olha aí, galera. Muito legal. Pronto. Vamos começar. Então, querida, vamos lá. Se você fosse imaginar, né? Se você fosse imaginar aquele acontecimento, fato, contexto, né? Mais ancestral, vamos dizer assim, mais primordial para você, que você consegue estabelecer uma conexão para chegar no Sebastianas, ele estaria situado na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude ou na sua vida adulta? Essa é a primeira pergunta. E, uma vez situando ele, conta um pouquinho, né, de como é que você descreveria, tá? Tipo assim, Vini, olha, eu acho que a ligação mais ancestral, mais primordial que tem foi quando eu me interessei em jogar bola de gude. Aí você vai explicar por quê que você faz a correlação da bola de gude, né? Sei lá, quando você era pequena, com a origem, tá? Da ideia do projeto, tá? Da ideia, que não necessariamente é o Sebastião, como a gente sabe, mas a ideia do projeto. Então fica à vontade aí. Nossa, que pergunta, hein? Vamos lá, vamos ver o que que sai. Bom, da onde surgiu a ideia, não é isso, do projeto? Não, se você fosse voltar atrás e pensar, refletir, tá fazendo isso agora com a gente aqui, tá? Uhum. Qual é o ponto de origem dessa originação? Quer dizer, ele está onde? Ele está quando você for jogar é, amarelinha com as suas amigas? Não sei. Aonde ele está esse ponto? Tipo assim, onde você fazendo, né, voltando no tempo aí, né? Ou na sua infância, ou na adolescência, ou na sua, enfim, na sua vida adulta. Aonde está localizado, né, esse ponto de origem mesmo, mais ancestral? Ele é um contexto, ele é um fato, tipo assim, ele está embalado com um acontecimento que você estava vivendo na sua infância, que pode ser um acontecimento macro, sei lá, Uhum. você vivenciou as diretas já, entendeu? Pode ser uma coisa assim, você participa, o Collor pegou todos os seus recursos, que foi o meu caso. O Collor pegou Uhum. todos os seus recursos, né? E você não conseguia mais acessar, porque ele literalmente pegou dinheiro de todos os bancos, né? Sim. Isso eu estou falando no macro, né? Não precisa ser político também. Pode ser tecnológico, pode ser econômico, pode ser no micro, de algum acontecimento familiar, enfim. É por aí, fica à vontade.
Eu acho que veio dessa coisa de ajudar as mulheres a terem mais independência, né? Independência financeira, né? Essa independência também do sistema, da sociedade, né? Quando eu pensei em Sebastianas, eu pensei em algo voltado para mulheres de baixa renda. E para justamente aí depois, né, das nossas conversas também, eu acho que pode ser algo mais abrangente também, voltado a pessoas, né, de baixa renda como um todo, homens também. E a gente sabe que a gente vive aí numa sociedade, acho que essa sacada assim, ela vem meio que já na fase adulta, né? Quando a gente começa a ter fazer mais juízo de valor das coisas e perceber, né, nessa pirâmide social, por que que ela é tão larga na base, por que que são tantos sem nada e poucos com muito, né? Essa má distribuição da renda, e se a gente amplia um pouco mais o escopo, dá para chegar aí na questão dessa dificuldade de acesso, né? Acesso ao conhecimento. São muitas pessoas na base da pirâmide lutando ali pela subsistência, pela sobrevivência, e de uma forma muito sem perspectiva, né, de mudança, de transformação, assim. Então, eu vejo Sebastianas como uma possibilidade de levar talvez um conhecimento mais arraigado, né, em nível de empreendedorismo para essas pessoas que estão na base da pirâmide. E quando eu falo base, eu falo de pessoas que estão ali mesmo, que têm pouco acesso ao estudo, né? Enfim, aqueles que estão lutando ali para ganhar um salário mínimo no mês, e que também muitas vezes não dá para nem para metade, né, do mês. Então, seria uma forma de incentivo, de ajudar a explorar, assim, as potencialidades, de ajudar a ampliar os horizontes, né? Vislumbrar outras possibilidades de ganho financeiro a partir dos seus próprios talentos, dos seus próprios dons, né? É, é isso. Então me ajuda aqui. Botei assim, veio na idade adulta. Abre aspas, eu acho que no primeiro momento vem dessa coisa de querer ajudar mulheres a terem independência financeira. Eu me lembro que, num dado momento, você especificou mulheres negras. Isso continua? Isso foi uma coisa que fez parte da sua ideia original? Ou o recorte era mulheres e mulheres negras? Ela É, continua assim? então, inicialmente a ideia seria ajudar, sim, mulheres. A gente sabe que a maior parte das mulheres que estão na base da pirâmide social são mulheres negras, né? E tem questão, o problema do racismo estrutural aqui no Brasil, no mundo, né? Na verdade, essa dificuldade de acesso, né? É, a ideia inicialmente seria realmente focar, né, em mulheres, por que mulheres? Porque são muitas vezes a chefe de família, né? Muitas vezes são mães solo, muitas vezes são mulheres que têm que se virar nos 30 para botar arroz e feijão na mesa. Enfim, acho que vem muito dessa percepção, né? Dessa questão da desigualdade, sim, alinhada com a questão do racismo estrutural. Então vamos lá. Botei assim, né? Ajudar as mulheres negras que estão na base da pirâmide societal, né? Uhum. No caso, você até usou um outro termo, né? Pessoas de baixa renda, não é isso? Isso. Baixa renda. Porque aqui, Rô, não sou eu falando por você, é você falando por você, tá? Eu não estou aqui Uhum. de nenhuma forma querendo colocar palavras na sua boca. Então, é muito importante que o registro que eu faço aqui, ele seja fidedigno, né? O ponto de origem, entendeu? Sim. E não o que eu acho que seria interessante colocar aqui, né? É por isso que é uma facilitação cultural, entendeu?
não é Uhum. outra coisa que não uma facilitação cultural. Então, eu acho que num primeiro momento vem desta coisa de querer ajudar as mulheres negras que estão na base da pirâmide societal, baixa renda, a ter independência financeira. Mas não para aí, né? Você falou mais coisas. Para que possam vislumbrar. Dias melhores, né? Elas possam usar os talentos e os dons delas e empreender a partir deles, sair dessa coisa de um salário mínimo por mês. Tá, você botou assim, né? Para que possam vislumbrar dias melhores, sabendo usar seus talentos, é isso? Empreendendo a partir dos seus talentos. Reconhecendo, aí eu vou te ajudar um pouquinho. Reconhecendo, reconhe, reconhecer, porque muitas vezes as pessoas não reconhecem os seus talentos, né? Uhum. Reconhecendo seus talentos. Tá, então tem aqui, ó, para que possam vislumbrar dias melhores, começando por reconhecer, vamos botar assim, começando por reconhecer seus talentos. E aqui sozinho já é uma tarefa hercúlea, porque as pessoas estão tão neurotizadas, né? Elas estão tão Uhum. capturadas, neurotizadas, e muitas delas estão com um complexo, né, Eu de acho que às vezes inferioridade. não é nem a questão do reconhecer, né? Mas eu acho que a pessoa muitas vezes ela não vê como ganhar dinheiro, sabe? A partir daquilo ali, ou não sabe como monetizar aquele talento dela. Eu acho que é uma coisa talvez até de identificar, sim, mas eu acho que precisa muito dessa coisa do estruturar, de como fazer, sabe, para empreender a partir daquilo. Eu acho que é bem nesse lugar. Então, mas o que é que eu acho aqui? Começando por reconhecer seus talentos ou começando por identificar que seus talentos. Eu acho que identificar é legal. Identificar e aprender a monetizar a partir deles. A monetizar, né? Isso. A monetizá-los. Você falou parte deles, né? Monetizar parte deles. A partir deles. Desculpa. Monetizar Nada, imagina. a A partir partir deles. Isso. dos mesmos. Ok. Legal. Na verdade, essa monetização ela é reflexo do empreendedorismo, né? Então, ela identifica seus talentos, ela aprende a empreender, e aí a monetização é como reflexo, né? Tá, então, começando por identificar seus talentos como empreendedora. Não, aprendendo a empreender, Tá. Aprendendo a empreender. isso, Aprendendo a empreender e monetizar e a monetizar partir, isso. os mesmos. Monetizar a partir dos mesmos. Legal. Então, Uhum. na realidade, aí eu vou te perguntar, né? Isso quando você falou na fase adulta, isso é uma coisa de faz quanto tempo isso? Quanto tempo que você teve esse insight, você teve essa vontade, esse Eu tesão? já estava empreendendo, né? Deixa eu ver, deve ter aí uns 18 para 7 anos. Há 7 anos atrás? É, aos 7 anos eu comecei a pensar, né? O que que poderia ser Então, nós feito estamos falando aí assim. de 2018, é isso? Hã? Estamos Sim, falando de 2018? sim. Tá. Foi em 2018. Vamos lá. 2018. Você estava lá na frente já, né? Foi É. em 2018. Foi em 2018 que a Rô começou, né,
Em Teve, 2018. posso dizer que você Aliás, na teve esse verdade, foi insight? até um pouco antes, Vini. Foi em 2016, tá? Quando eu comecei a ter uma noção maior sobre essa questão do recorte, né, racial e observar como é que isso funciona dentro do sistema da sociedade. Foi onde eu comecei a ter contatos, né, com outras pessoas que são da militância negra, e comecei a ter outros olhares, outras percepções, outros insights. Comecei a buscar, pesquisar, ler mais, né? Eu estou vendo que o Pablo botou aqui que ele está lendo Bell Hooks, ensinando comunidade, Gente, daqui a pedagogia da pouco a gente vai, esperança. daqui a pouco a gente vai abrir para a gente fazer a gente a dinâmica, esqueci de falar isso no início, né? A dinâmica Uhum, dos mapeamentos básicos e críticos, ela é interativista, ela prescinde que as pessoas entrem em modo de escuta empática, né, escutativa empática, né? E a gente faz uhum. rodadas de apreciação, tá? Então, daqui a pouco a gente vai fazer a primeirinha. Tá. Foi, foi em 2016 que a Rô começou a ter uma noção, não é isso? É, Maior, uma noção maior do recorte do racismo estrutural no Brasil. isso. É, Porque até antes disso, claro, né, na minha vida toda, desde criança, eu já observava, mas eu não entendia muito porquê, até porque também nem se falava muito nisso, né? Eu acho que mais ou menos de 16 para cá, realmente, foi quando começou a se observar e a se falar disso mais abertamente, né? É, na sociedade como um todo. E, obviamente, a gente começa a querer buscar, né, para entender. Mas é óbvio que essa questão de muitas vezes ser a única mulher negra em lugares um pouco mais elitizados era algo que eu ficava refletindo e questionando, não só eu, né, como muitas pessoas negras. É muito engraçado quando a gente começa a falar sobre, todo mundo fala a mesma coisa, né? Então, por que que a maior parte está ali limpando e não está sentado num restaurante mais caro consumindo, né? O que está por detrás disso? E, obviamente, quando você vai puxar o fio, você começa a entender aí todo o jogo, né, a sistemática da sociedade que está por detrás disso, para manter as pessoas aprisionadas nesse lugar. muito legal. Então, vamos lá. Então, a gente está assim, gente. O ponto de origem veio na idade adulta, tá? Eu vou fazer mais um ou dois questionamentos, querida. Depois a gente vai abrir para fazer a rodada de apreciação. Uhum. O ponto de origem vem na idade adulta. Eu acho que, num primeiro momento, vem desta coisa de querer ajudar as mulheres negras que estão na base da pirâmide societal, baixa renda, a ter independência financeira, para que possam vislumbrar dias melhores, começando por identificar seus talentos, aprendendo a empreender e monetizar a partir dos mesmos. Mas foi, né? Mas foi em 2016 que a Rô começou a ter uma noção maior do recorte do racismo estrutural no Brasil, pois antes disso observava, mas não havia uma compreensão. Legal? Isso. Onde nós Uhum. chegamos aqui nessa exploração. A pergunta que eu vou falar é o seguinte: por que que você, por que que você acha que com você especificamente, Rô, você estava alienada, você não estava sensível e alienada dessa questão? O que que hoje você refletindo, você acha que havia essa alienação? De que forma você traduz essa alienação na época, antes de 2016, né? De que forma você A traduz? alienação, essa falta de contato, né? Eu acho que isso vem do sistema, né? Da forma com a qual o sistema está moldado, porque hoje em dia é obrigatório ensinar, por exemplo, história da África nas escolas, né? E quando eu era na minha infância, eu aprendi aquela história que é da escravidão para cá. Então, o que aconteceu antes, a história pregressa, ninguém nem nunca falou, né? Eu vim também começar a ter contato e conhecer um pouco mais quando eu fui estudar a história da África. É, acho que foi em 2018, eu fui estudar história da África numa ONG que trabalha com recorte afrocentrado, né?
panafricanismo. E aí eu vim entender um pouco mais, sabe, o que que é e ficar cada vez mais, porque aí vão caindo os véus, né? Você começa a entender como é que o jogo é jogado, como é que a sociedade se modela e se comporta, né, de determinada forma, e por que é que as coisas estão da forma que estão, né? Então, isso aí também tem muito a ver com o contexto histórico, como se deu o final desse processo aberrativo, que foi o processo de tráfico de pessoas negras aqui para o Brasil, né? Sequestro e tráfico de africanos aqui para o Brasil para escravizá-los. Então, quando acabou a escravidão, as pessoas foram libertas sem absolutamente direito a nada. E o mais incrível é que depois vieram os europeus, né? Os próprios escravagistas, e aí, quando começaram a vir para cá, os italianos e tudo, eles ganharam terra, eles começaram a ganhar dinheiro para fazer o mesmo trabalho que os africanos eram torturados para fazer sem ganhar nada, né? E aí você começa a entender é, como é que a banda toca, né? Sem falar na quantidade de leis também que tinham ali que era realmente para cercear, né? O direito de ir e vir, de acesso, de ascensão das pessoas negras. Maravilha. Agora vamos sintetizar isso, né? Tem a ver com o tipo de educação escolar que recebeu, né? A falta de informação, né? Vamos botar assim, o tipo de educação escolar, a crítica, né? A crítica ou não sensível, ou não sensível. Eu acho que tem muito a ver com apagamento, tá, Vini? Eu não sei se tem a ver com a questão da. Eu acho que essa educação escolar já formatada desse jeito, ela, para mim, está totalmente desenhada e tem a ver, é estratégica, né? E tem a ver com a questão do apagamento mesmo, né? É, esse apagamento do que veio antes, né? Do que aconteceu antes, enfim. Vamos botar aqui então dessa forma. Tem a ver com o tipo de educação escolar, a crítica ou não sensível à existência Falta do de racismo. informação, né? Falta de informação. A alienação tem a ver com a falta de informação. Tem a ver. Mas você Porque concorda aqui com relação à educação escolar? Isso eu quero entender. Sim, Ou então, seja, mas com a falta de informação, que você bota o tipo, parece que tem outros tipos de escola e de educação escolar que falam sobre isso, né? Eu, pelo menos, desconheço que hajam naquela tem época que várias. houvesse. Hã? Tem várias linhas tem algumas linhas de educação, algumas escolas, algumas linhas de educação escolar que abordam sim a questão do racismo. Mas a gente pode tirar o Não, tipo mas aqui isso antigamente? também Aí eu antigamente. estou Isso já tem. falando de 77, 8. Então vamos lá, beleza. Vamos ser fidedignos aqui. Tem a ver tanto com a típica, vamos botar assim, a Ah, típica sim. educação escolar, a crítica e não sensível à existência, né? A existência do racismo industrial, do racismo estrutural. Isso. E que mais que você falou? Ai, agora eu já nem sei mais o que que eu falei, que eu estou viajando aqui na maionese. Mas essa que é a ideia, você viaja a maionese e a gente sintetiza depois, né? Tem a ver tanto com a típica educação escolar crítica não sensível à existência do racismo industrial. E, a, e o ensino da história antes, né, da escravidão, a história prévia, né? Não Isso já sei está como é que vai colocar isso. isso aqui já está incluso aqui dentro, entendeu? Isso aqui já está incluso aqui. Você acabou de falar. Educação, né, escolar, a crítica, isso já está incluso aqui, né? Que não está vendo, né? A existência do racismo estrutural.
Tem mais alguma outra coisa que você diga que está ligado a essa alienação antes de 2016? Desculpa, botei 26. Não, acho que não. Tá, então tem a ver com a típica educação escolar acrítica, eu não sei se eu que recebi nos anos 70. Sim. E o pouco que se Que falava, né? Porque não se falava tão abertamente sobre racismo estrutural, como se fala de 16 para cá, né? anos 70, durante a ditadura militar. Você concorda com isso? Porque literalmente está ali, tá? A ditadura militar está a 1000%, né? Dos anos 70 aqui no Brasil. Eu não sei se é só no período da ditadura, né? Porque no período pós-ditadura também não se falava, né? Eu, pelo menos, nunca conhecia, assim, nunca Então, ouvi ninguém então, falando então a de gente pode escolas abordar que... isso, Hã? a gente pode abordar isso em outro momento. Estou entendendo o seu ponto de vista. Recebi nos anos 1970, né? É, durante a ditadura militar, mas também, eu posso fazer uma observação, mas também, né, pós-ditadura militar. A gente pode também fazer isso, o que você acha? Pós-redemocratização, mas também com a redemocratização. O que você Eu acha? nem sei o que levou a essa abertura, né? Eu acho que talvez mais. Ah, sei. Bom, eu acho, né? O que levou mais se falar nessa potencialização preta aqui no Brasil, acho que tem muito a ver com a questão do acesso à cultura e conhecimento, né? Que as pessoas negras lá da base da pirâmide começaram a ter. Então, você teve aí um número maior de pessoas da base entrando em faculdades, cursando universidades, fazendo mestrados, doutorados, e pessoas extremamente oprimidas, né? Não só pela questão étnica, mas também pela dificuldade da questão financeira, que começaram a ir para cima e buscaram. E aí eu acho que foi a partir daí é que não conseguiu mais se conter, né? Essa Não, falácia toda. concordo. Não há como discordar. Isso é um fato literalmente histórico. Uhum. A história, vamos dizer assim, que não vinha sendo contada, né, aqui no Brasil. Mas vou voltar Estou indo aqui. Pablo aqui. Tem a ver tanto com a típica educação. A gente vai abrir já. Escolar crítico não sensível à evidência do racismo estrutural que recebi nos anos 70, durante a ditadura militar, mas também com, também com uma manifestação mais tardia, né? Mas também com a redemocratização, mas também ausente, né? Mas também ausente com a redemocratização, mas também ausente com a redemocratização. Você concorda com isso? Redemocratização. Mas o que você quer dizer com isso, ausente com a redemocratização? O que eu quero dizer é o seguinte: a gente, a partir de 1985, a gente começa um processo de redemocratização, tá? A gente tem a primeira Constituinte, em 1989, Uhum. uma nova Constituição, que eu acho que nessa Constituição também não se olhou para isso, né? Se olhou para a Ah, liberdade sim. civil. Então, o que eu estou querendo dizer é que até isso chegar na educação escolar, não aconteceu com a redemocratização, né? Ah, sim, Logo, sim, sim. entendeu? Sim, Então, mas também ausente com o início, posso botar assim, com o início esse início é bem longo, tá? Com os primeiros, sei lá, com os primeiros 10, 15 anos porque assim, só começou a ser falado basicamente na virada do século, entendeu? Para o sim. século XXI, mas também ausente com os primeiros 15 anos, vou botar assim, com os primeiros 15 anos da redemocratização, democratização. Bem, galera, nós vamos dar uma parada aqui agora.
vamos fazer, sabe, hoje vamos fazer a nossa primeira rodada de apreciação, né? Que vai ser muito legal a gente fazer o registro aí, tanto do Luiz, né, quanto do Pablo. A gente não terminou a legislação básica, tá, galera? Porque eu quero ser fidedigno ao tempo que eu estabeleci aqui com a Rosângela para a gente explorar. Uhum. Aquela, todos nós tem várias coisas para fazer. Mas a gente tem um twist aí, que a gente, semana que vem, a gente vai explorar esse twist, tá? É, o twist é. Eu vou dar o teaser, tá? Eu vou dar o spoiler do teaser. Tá? O spoiler através do teaser, né? Que a gente vai explorar semana que vem. Não agora. Agora vai ser em cima do que a gente já explorou até aqui, né? A gente conseguiu mapear com você, querida. Que é o seguinte: o quanto, o quanto essa questão hoje, devido esse colapso, né, civilizatório que a gente está vivendo, onde tudo está em extremos, né? Tipo assim, estamos vivendo uma época de muitas complexidades, de muitos extremos, né? O baixa renda está mais baixa renda ainda, e o alta Uhum. renda está mais alta renda ainda. Vocês têm mais concentração do que já houve, nunca houve antes na história da chamada civilização humana nesse planeta, né? Então, e aí tem um twist aí, né, da Rosângela, ela compreender que vamos vamos ampliar o escopo do Sebastião, né? Vamos ampliar o escopo, né? Vamos incluir todas as mulheres, vamos incluir não só as mulheres, vamos incluir todo mundo que hoje está se sentindo oprimido, né? Tipo assim, está completamente sem perspectiva, sem saída, sem horizonte, devido a esses extremos do colapso que nós estamos vivendo. Mas isso nós vamos explorar semana que vem. Esse é apenas um teaser, tá, galera? Agora nós vamos voltar para cá, né, para dar um gostinho na boca, né? Vamos voltar para cá para a gente fazer uma rodada de apreciação aí, junto com o Luiz e o Pablo. Começando aí por você, Luiz. Fica à vontade, querido. E aí, galera, conseguem me ouvir? Eu estou num lugar que está Seguimos. um pouco ruim de sinal. Não sei se vocês Sim, estão conseguindo me ouvir. Ouvem, né? Seguimos. Todo mundo me ouvindo certinho, né? Tá. Então, sim. assim, Show de bola. A minha apreciação é simples, eu fico muito feliz de ver que a gente tem projetos como esse dentro aqui do ecossistema do Rede, que eu possa ter essa oportunidade de conhecer essas histórias, de conhecer essas origens, essas finalidades nobres. Fico muito feliz mesmo de saber que é um espaço que tem, como é que eu posso dizer? Que tem proximidade, que tem afinidade, que tem sintonia com essas causas muito importantes da justiça social e do empoderamento das pessoas. E gostei muito de conhecer um pouquinho também desse ritualzinho, dessa proposta de hoje, né? Desse mapeamento. Acho que fica aqui até um aprendizado, um pouquinho de como a gente pode fazer essa dinâmica de identificar, de dar palavras, de forma mais interessante, de forma mais lúdica, talvez, para parabenizar o Vinícius e a Rosângela por esse momento. Aprendi bastante e, como estou por aqui com esse objetivo, acho que está cumprido. Feliz demais. É isso. Bom, gostei demais. Estou adorando. Vou até usar como material pedagógico aqui numa associação que uma vereadora me apresentou. E eu acho que é isso, o processo da pedagogia da autonomia começa assim mesmo, né? A gente criou aí vários, demorou, né? Mas a gente criou, a comunidade negra mesmo criou sua pedagogia, esse acesso que teve na academia, mas eu acho que no popular ela sempre aconteceu, né, velho? Tipo, você vê que
Nossa comunidade tem sempre um maker, um fazedor, uma pessoa, um que está plantando, um outro que está desenvolvendo. Você vê na parte de prestação de serviço, é sempre nós mesmos aí fazendo. E é isso aí, Rô. Pô, felizão aqui, parabéns pela iniciativa. E isso aí vai gerar nacionalidade, velho. Eu mesmo vou me apropriar disso aí. Valeu. Ok. Então, querido, agora você parte para a sua apreciação e já pode fazer o check-out aqui. À vontade. Tá. Bom, é uma alegria, né, poder trazer isso e ter outras pessoas, né, criando juntas e interessadas e entendendo, né? Eu acho que para além do interesse, tem a questão de você compreender, né? Porque muitas vezes, quando você vai falar dessa causa, é uma causa que alguns já têm um entendimento, mas muitas vezes ela é muito repreendida, né? Reprimida pela sociedade, pelas pessoas, né? Então, eu acho que poder estruturar algo de ampla escala, né? Com outras pessoas conscientes e entendendo a importância, o impacto, os danos que foram, né, causados e que são até hoje. E aí, se a gente começar a falar aí, é um mar de situações, eu acho que é muito importante. Então, está sendo assim, uma experiência muito interessante, né, com toda certeza. Agradecer a presença do Luiz e do Pablo, né? A apreciação de vocês e vamos para cima, vamos com tudo. Obrigada, Vini, por essa oportunidade também, tá? Passo para você. Maravilha, gente. Chegamos aí. Esse é o primeiro momento da originação básica, nós não finalizamos ainda, tem mais coisa para explorar. Faremos isso na próxima quinta, 11h30, tá? Já dei um teaser, né, do que nós vamos explorar junto com a Rô, porque houve uma transcendência aí que a gente quer entender e mapear essa transcendência, né? A gente falou das origens, do ponto de origem para chegar na originação. Nós vamos entender essa transcendência semana que vem. Que essa transcendência ela tem muito a ver, tá, com a própria metamorfose que cada um aqui já está passando, né? Si próprio junto com os outros, e com as próprias outras formas de ser e estar nesse planeta que não são necessariamente estadocêntricas, ligadas ao crescimento infinito, né? Que é essa coisa do PIB, do Produto Interno Bruto, do hiperconsumismo, enfim, exploratório, poluidor, enfim, tudo isso a gente tem condições hoje, sabe, levando-se em consideração os paradigmas, né, que consubstanciam o re a gente poder criar criticidade e entendimento de como a gente consegue criar um espaço e tempo em nossas vidas para a gente conseguir materializar outros tipos de realidades que não essas, né, essas macros realidades que estão aí fora, da qual o racismo estrutural faz parte. Enfim, é isso, galera. Um beijo no coração. Fiquem bem, um excelente dia e vamos nos falando. Raus, raus. Raus, obrigada. Valeu, galera. Falou, galera, vai Corinthians.